E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Odon Concursos. E hoje a gente vai falar sobre um tópico aí bem importante que está surgindo nas provas de uma forma um pouco mais aprofundada. Antigamente realmente não vinha de uma forma tão aprofundada, mas agora começaram a ser cobradas questões onde está trazendo ali coisas bem minuciosas sobre esse assunto. E esse assunto em questão é o coagulograma. Então hoje eu vim trazer para vocês esses tópicos que estão sendo cobrados nos concursos mais atuais sobre o coagulograma. É um assunto tranquilo? Eu acho, viu? Na maioria das vezes eu digo a vocês que quando tem essas coisas de valor de referência e tudo mais, é um pouquinho chato, mas esse é tranquilo. Eu trouxe de uma forma bem em tópicos para que você entenda da melhor forma possível, sem trazer ali uma carga muito grande de teoria que não cai, e aí fica mais fácil. Agora, realmente, se você pegar para estudar um livro que fala sobre coagulação, que fala sobre o coagulograma, aí você vai quebrar a sua cabeça, porque ele envolve muita parte da área médica. Então, aqui eu trago exatamente o que é que vai ser cobrado no concurso, que é o que você precisa saber. Então não adianta eu trazer para você uma aula extremamente extensa, sendo que não vai cair e você vai apenas aí ficar, pentelhando o seu juízo. Então vamos lá começar. Puxa a vinheta. Então, começando aqui. Gente, primeiramente, para que a gente comece a falar sobre coagulograma, é muito difícil se a gente for começar apenas falando sobre o que o exame de coagulograma vai mostrar para vocês. Se você não sabe o que é uma via intrínseca, o que é uma via extrínseca, o que é uma via comum, você não vai entender os parâmetros que você vai precisar avaliar lá quando você for interpretar o seu exame de coagulograma, né? O exame do paciente, no caso, talvez o seu também, de coagulograma. Então, primeiramente, você precisa saber sobre a cascata de coagulação. Quais que são essas vias? Primeiro, a cascata de coagulação é aquele processo que o corpo vai utilizar para formar os coágulos do sangue. São esses coágulos que vão parar o sangramento. Então, essa cascata de coagulação ela vai envolver uma série de reações ali de enzimas, onde cada fatorzinho de coagulação vai ativar o próximo. Por isso que se chama cascata, é como se fosse descendo. Vem uma enzima, ativa um fator de coagulação que ativa o próximo e no final vai ter a formação de fibrina. E é essa fibrina que vai estabilizar o coágulo, que é justamente o que a gente precisa. Então, as vias de coagulação, elas podem ser de 3 tipos, são os tipos que mais vão ser cobrados aí no concurso público de vocês. Nós temos a via intrínseca, que é aquela que vai ser iniciada dentro do vaso sanguíneo, quando tiver um dano ali dentro do vaso, então no endotélio, ou uma exposição de colágeno. E os fatores que a via intrínseca vai envolver são os fatores 12, 11, 9 e 8, tá? Ela é uma parte da cascata que ela é mais lenta, mas ela costuma amplificar a resposta que aquela coagulação vai ter ali para aquele paciente, para aquela estabilização do coágulo no fim de toda a cascata. Tem também a via extrínseca. A via extrínseca já é o contrário, já é quando tem o dano tecidual externo ao vaso, então não é mais no endotélio lá dentro, é na parte externa do vaso. E o fator tecidual que vai ser exposto nesse processo vai ser o fator 3. Também envolve o fator 7, que ele vai se ativar em contato com o fator 3. Lembra que eu falei que é uma cascata que vai descendo? Então, o fator 3 ativa o fator 7. Ah, mas não segue uma ordem? Não. É muito complicado entender a cascata de coagulação em si, graças a Deus isso não é cobrado pra gente nos concursos, mas esses tópicozinhos, qual que é o fator, essas coisinhas mais decoradinhas, cai sim pra vocês. E a via extrínseca, ela é mais rápida, então é ela que vai iniciar o processo todo de coagulação. Por isso que ela também precisa aí ser mais rápida, tá? Então, vocês vão perceber bem essa diferença quando a gente for falar dos exames que avaliam cada uma das vias. Vocês vão ver que tem exames que vai avaliar só a via extrínseca, tem exames que vão avaliar só a via intrínseca, tem exames que vão avaliar mais de uma. Então, aí a gente chega lá.
Quando a gente chega na via comum, a gente já entende pelo nome que provavelmente vai ter as duas coisas, né? Vai ser comum as duas. O que é que isso significa? Vem a via intrínseca, vem a via extrínseca e converge aqui na via comum. Nessa via comum, que é lá mais para o finalzinho, vai ter a ativação do fator 10, ou que a gente chama de fator X, que em conjunto com o fator V, ou fator 5, converte a protrombina em trombina. E aí a trombina vai converter o fibrinogênio em fibrina, que forma o coágulo. Então, é esse ciclo, basicamente. Na via comum tem a ativação do fator 10, e aí junto com o fator 5 vai converter protrombina em trombina. Já trombina converte fibrinogênio em fibrina, que forma o coágulo definitivo. Essas são as 3 vias que você precisa saber para interpretar um exame de coagulograma. Então, chegando aqui no que é um exame de coagulograma e o que é que compõe o exame de coagulograma, a gente já chega aqui. O coagulograma é um conjunto de exames laboratoriais, não é só um, são vários que tem lá dentro, que vão avaliar diferentes aspectos do processo de coagulação sanguínea. Vocês vão ver que tem alguns que avaliam principalmente a via extrínseca, alguns mais a comum, mais o finalzinho, alguns não avaliam exatamente uma via, mas sim a contagem de algum componente. Então é para isso que você precisa saber o que é cada uma das coisinhas que compõem o coagulograma. O que é que o coagulograma então vai incluir? O tempo de protrombina, que é o TP, que a gente também pode chamar de TP, tempo de tromboplastina parcial ativada, que é o TTPA, tempo de trombina, que é o TT, o fibrinogênio, o INR, que esse é uma coisa que é mais conhecida aí de vocês, porque cai muito na parte de cirurgia, inclusive tem aula lá em cirurgia que fala sobre o INR, que é o Índice Internacional Normalizado, a contagem de plaquetas e o dedímero. São esses os exames que estão dentro do coagulograma. A gente vai começar agora pelo tempo de protrombina, que é aí um dos mais cobrados que a gente tem, mas não se engane, não é porque o tempo de protrombina é um dos mais cobrados que os outros ficam de lado. Não é isso, é que é mais cobrado, mas também os outros também são. Então você precisa ter aí noção disso, tá bom? O que é o tempo de protrombina? Justamente, ele vai avaliar o tempo que vai ser necessário para o sangue coagular. Então, você pega o exame, adiciona uma substância que chama tromboplastina tecidual e avalia quanto tempo vai demorar para ter a formação do coágulo. Sendo que, geralmente, o tempo comum que se utiliza, que é necessário para ter essa formação desse coágulo, é de 11 a 13 segundos. Ele vai ser útil na avaliação justamente de distúrbios de coagulação, como, por exemplo, deficiências de fatores de coagulação ou presença de anticoagulantes. Claramente que se você tem a presença de anticoagulante no sangue, vai demorar mais para ter a formação do coágulo. Então, ele consegue avaliar isso. E ele vai atuar ali avaliando principalmente a via extrínseca, mais especificamente o fator 7. Mas também atua na via comum, especificamente no fator X ou 10, V ou 5, 2 e 1 da coagulação. Então, essa é a parte do decorebinha de vocês. Sempre tem, né? Estudando para concurso, gente, não tem como, porque tem muita coisa que é muito pontual. Que assim, se você for estudar a fundo, você endoida de verdade. Porque o concurso, ele é papum na maioria das vezes. Ele quer saber aquilo e quer saber se você se lembra. E pronto. E você vai decorar esses fatores, eu tenho certeza. Uma dica que eu coloco para vocês é: pega um papelzinho, coloca em siglas mesmo, TP, puxa e faz um número. Bota como número normal, sem ser em número de algarismo romano, que fica mais fácil de você entender. Cria uma musiquinha na cabeça, faz de alguma forma para que você lembre desses fatores, ok? Quando a gente chega já para o tempo de tromboplastina parcial ativada, que é o TTPA, ele é mais utilizado para avaliar a eficiência da via intrínseca. Então já é, né, no caso, o oposto. O tempo da protrombina avalia a via extrínseca. Já o TTPA se concentra na avaliação dos fatores de coagulação que estão envolvidos e ativados quando tem uma lesão vascular interna, no caso intrínseca, mas também atua na comum. Então, na via intrínseca a gente tem 12, 11, 9 e 8, certo? E na comum também tem o 10, né, que é o X também, o V ou 5, 2 e 1.
O que eu falo X ou 10 ou V ou 5? Porque para a cabeça da pessoa, às vezes é mais fácil associar como fator X e não como fator 10. Mas para algumas pessoas que já vêm ali com a avaliação, com um estudo relacionado a algarismos romanos, talvez o fator ver como fator 10 é mais rápido, é mais fácil para a cabeça. Por isso que eu trago as duas opções aí para você se lembrar. X ou 10, vai muito do que você prefere quando você lê, né? Quando você bate aí o olho no conteúdo, você prefere falar X ou 10. Aí fica ao seu critério. Mesma coisa para o 5 ou V, tá bom? E aí, gente, os resultados do TTPA, eles são expressos em segundos, sendo que o valor de referência vai ser de 25 a 35 segundos. E ele vai ser muito útil ali, principalmente na identificação de distúrbios de coagulação também, como, por exemplo, a hemofilia e outras condições que estão mais relacionadas aos fatores de coagulação da via intrínseca. Então, sempre lembra disso. Tempo de protrombina, TP, extrínseca e comum. TTPA, intrínseca e comum. Show? Agora a gente entra no tempo de trombina. Cuidado para não confundir com o tempo de protrombina, diferente, tá? O tempo de trombina, ele já é ali utilizado para avaliar a eficiência da via comum. Então, ele não atua mais na via extrínseca, não atua mais na via intrínseca, ele atua na via comum apenas, beleza? Então, precisa sempre lembrar disso. Vamos relembrar, tempo de protrombina, extrínseca e comum. TTPA, intrínseca e comum. TT, a etapa final, só comum. Justamente, porque quando chega lá no final, vai vir, né, o objetivo da coagulação, que qual que é? Converter fibrinogênio em fibrina para estabilizar o coágulo. Então, é aí que vem a avaliação do tempo de trombina. Durante o teste do tempo de trombina, uma amostra de sangue vai ser misturada com trombina, que é uma enzima que vai desencadear a conversão do fibrinogênio em fibrina. E aí a trombina ela vai agir sobre esse fibrinogênio, liberando alguns filamentos de fibrina que vão formar parecendo uma malha. Dá pra ver aqui na foto como eu trago pra vocês, olha só. Observem aqui que tem umas listras brancas. Isso aqui é como se fosse uma malha. É essa malha que eu tô falando. E é isso que vai consolidar o coágulo sanguíneo. Essa é uma malha formada por filamentos de fibrina, certo? E o tempo necessário para essa conversão é de 14 a 19 segundos. E esse tempo de trombina, ele é particularmente útil para avaliar a eficiência dessa última etapa. Então, da etapa do fim ali da cascata de coagulação. E também vai ser utilizado em conjunto com outros parâmetros do coagulograma para ter uma visão ali completa do sistema hemostático do paciente, como é que está toda a situação do paciente ali. Quando a gente chega já no Índice Internacional Normalizado, que é o INR, ele é uma medida padronizada, utilizada para expressar os resultados dos testes de coagulação, como o tempo de protrombina, de uma forma que permita ali comparações consistentes entre diferentes laboratórios, diferentes métodos de análise. Por isso que fala que ele é padronizado. Porque, basicamente, se você for analisar o INR de um jeito em um laboratório, ele vai ser o mesmo tipo de avaliação, o mesmo tipo de padronização de outro laboratório. Isso permite que, independente de quem pegue o seu exame para fazer, faça como um índice internacional, um índice universal. E esse INR, ele é calculado usando uma fórmula. Qual que é essa fórmula? É o tempo de protrombina do próprio paciente, ou seja, qual foi o resultado daquele paciente, dividido pelo tempo de protrombina controle, que é aquele normal, aquele valor de referência, multiplicado pelo índice de sensibilidade internacional, específico para o reagente utilizado no laboratório, que ele tem basicamente uma tabelinha, todo já padronizado, depende muito de qual que é o reagente que está sendo utilizado, né? E aí ele tem uma tabelinha com o nome, um número, que aí vai utilizar para fazer essa multiplicação. Isso você não precisa saber. Quem sabe é o próprio laboratório, qual é o que está utilizando, indica no resultado do exame. Isso você não precisa se estressar, só precisa saber que é multiplicado pelo índice de sensibilidade internacional específico para o reagente que foi utilizado, ok? Esse é o cálculo. E aí, a professora Juliana, ela fala sobre isso lá na aula, né? Ela traz ali alguns valores sobre o INR relacionado mais à parte da coagulação ali em cirurgia para vocês. Quando a gente fala de um outro, entrando mais em partes que não avaliam em si
se está ou não em tal via extrínseca, via intrínseca, via comum, a gente entra em contagem, né? Contagens de proteínas, contagens que tem ali um valor de referência em si, e não só um valor de referência relacionado a um tempo, né? Não ao tempo, mas sim quantidade. A gente tem a contagem de plaquetas, o fibrinogênio e o dedímero. E a avaliação das contagens de plaqueta é basicamente você verificar quanto de plaqueta tem naquele sangue. Então, avalia o número de plaqueta presente em uma amostra de sangue. Quando tem uma lesão vascular, gente, as plaquetas, elas são recrutadas para aquele local da lesão, certo? Isso é um fato. A gente já sabe disso. Tem uma lesão vascular, vai bocado de plaqueta ali para aquela lesão. Essas plaquetas vão se aderir àquela parede vascular e entre si também, formando o que a gente chama de tampão plaquetário. Esse tampão, ele ajuda a interromper o sangramento e ele inicia o processo de coagulação. Entenderam? Show? Tranquilo? A contagem dessas plaquetas vai ser expressa pelo número de plaquetas por microlitro de sangue. E o valor de referência que a gente tem de plaqueta para o corpo humano é de 150 mil a 400 mil plaquetas por microlitro. Se esses valores estiverem abaixo desse intervalo normal, pode indicar uma trombocitopenia, que é um estado em que tem uma redução ali no número de plaquetas, aumentando o risco de hemorragia espontânea, beleza? Já se está elevado, se está acima, pode sugerir uma trombocitose, que está associada a um aumento na produção de plaquetas, podendo aumentar o risco de formação de coágulo. Coágulo é bom? Coágulo é bom quando se tem uma lesão, quando está tudo ali sendo necessário um coágulo, mas ter um coágulo em qualquer lugar, em qualquer vaso sanguíneo, do nada ou com o mínimo de lesão, não é uma coisa legal. Pode causar uma obstrução, pode causar condições ainda piores. Então, tem que tomar cuidado. Contagem de plaqueta tem que estar dentro do valor de referência. Não pode estar nem abaixo, nem acima, porque pode ter consequências. Quando a gente chega no fibrinogênio, que é aquele que vai desencadear ali, né? Que vai chegar e vai ser essencial para o processo de formação da coagulação por conta da fibrina, ele é uma proteína plasmática que vai ser sintetizado no fígado e tá ali circulando no sangue de forma inativa. Tá ali um monte de fibrinogênio, né? Tchururu, fibrinogênio circulando, inativado, sem ter que fazer nada. Aí, puf, acontece uma lesão vascular. O processo de coagulação é desencadeado. E aí o fibrinogênio vai ser convertido em fibrina, depois de toda a cascata de coagulação, formando a malha. Lembra da malha que eu mostrei no slide mais para trás? Aqui dá para ver melhor. Forma essa malha, né, que vai estabilizar aquele coágulo. E essa dosagem de fibrinogênio em um coagulograma vai fornecer informações sobre a quantidade de fibrinogênio que está presente no plasma, ok? Valores normais variam, mas geralmente estão na faixa ali de 200 a 400 miligramas por decilitro. E níveis elevados de fibrinogênio podem ser observados em condições inflamatórias. Então, quando tá muito alto o fibrinogênio desse paciente, pode significar que o paciente está grávida, ou ele está tendo algum tipo de infecção, alguma condição inflamatória, que ele tem alguma condição cardiovascular. Só que se o fibrinogênio estiver baixo, aí ele já pode indicar distúrbio hepático, coagulação intravascular disseminada, que é uma condição que os médicos chamam de CIVD, e algumas outras condições médicas também. Então, mais uma vez, não pode estar nem acima, nem abaixo. Já o dedímero, ele é o último, ele é aquele os últimos dos exames dentro do coagulograma. É uma substância que circula ali no sangue, sendo utilizado como marcador laboratorial para avaliar a presença de fibrina degradada. Então, a fibrina, como vocês já sabem, é aquela proteína que forma o coágulo, né? Que forma aquela malha e estabiliza o coágulo. Quando acontece a quebra ou a degradação da fibrina, são produzidos fragmentos dessa fibrina. E esses fragmentos são chamados de dedímero. Então, você vai contar ali quantos fragmentos de fibrina, né? Quanto de fibrina degradada tem ali naquele sangue. E a dosagem de dedímero vai ter um valor de referência de até 500 nanogramas por ml e, frequentemente, ele é utilizado como um teste de diagnóstico para excluir ou confirmar a presença de coágulos. Então, quando o paciente está ali com uma suspeita de trombose, com uma suspeita de embolia pulmonar, com uma suspeita de disseminação intravascular de coágulos, que é aquela condição CIVD que eu falei no slide anterior, que os médicos também avaliam,
Justamente diante dessa suspeita, o dedímero é muito importante, porque vai excluir ou confirmar se tem a presença de coágulo ou não, tá bom? É muito importante também avaliar que tem vários fatores que influenciam nesse nível de dedímero, que pode trazer ali um nível abaixo ou acima. Quais que são? A idade, a gravidez, se fez alguma cirurgia recente, se passou por algum trauma recente, se tem algum tipo de inflamação que está ali presente e algumas certas condições médicas também. Então, o dedímero, por mais que ele seja ali utilizado para excluir ou confirmar a presença de coágulo, também precisa ser feito em conjunto com outros dados clínicos, com outros exames complementares, para que se tenha um diagnóstico mais preciso possível, não se baseando apenas nele. Ele é importante, mas quando é avaliado isoladamente por conta da quantidade de fator que pode interferir nesse nível, aí ele já fica, né, você já precisa de outros exames para confirmar os resultados que você encontrou. E aí, galera, vocês acharam o quê? Sejam sinceros comigo. Vocês acharam tranquilo o assunto? Acharam difícil? É muito nominho, né? Nominho ali muito relacionado à parte de fisiologia, de plaqueta, de célula, não sei o quê. Mas com o tempo, vocês assistindo essa aula e aí anotando, né, isso aí que eu falei pra vocês, do fator da via intrínseca, isso vai entrando e fica uma coisa bem natural, tá bom? Bem tranquilo. Eu que já tive muito contato com isso. No início também eu não tinha muito... Quando eu comecei a estudar pra concurso, gente, eu não tinha muito contato com isso, porque é algo que a gente vê pouco na graduação. A gente sabe ali interpretar um exame porque a gente olha o exame de referência, né? Mas quando a pessoa começa a estudar para concurso, aí a pessoa começa, principalmente eu que comecei a estudar para níveis um pouco mais avançados aí de concurso, a pessoa começa a se deparar com algumas coisas bem chatinhas. Não só de coagulograma, mas de várias outras coisas. E com o tempo isso vai virando tão natural, mas isso precisa ser estudado. Então não adianta você ver esse vídeo aqui e simplesmente, joguei pro universo, vou me lembrar. Não, anota, se necessário, rever, olha volta de novo pro slide, né, pra parte do slide, copia tudo, enfim, dá um jeito de revisar esse assunto, porque é assim que você vai sedimentando o conteúdo. Número de referência e coisas que são muito decoreba, se você não visualiza, não fica visualizando, fica muito difícil de você decorar, você vai esquecer. Então tem ali uma dica que eu dou pra você, tem um quadro. Pega um quadro daqueles magnéticos, coloca tudo que é decoreba que você está estudando no concurso, é bastante coisa, mas você colocando uma vez ao dia, dá uma olhada, né? Como é que tá, bota do lado da tua cama e aí vira uma coisa tão natural para você que você nem lembra mais de ver aquilo. Na sua cabeça já tá ali todos os valores de referência, os fatores, não só de coagulograma, como de vários outros assuntos que precisa do decorebinha dos concursos públicos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.